Na manhã desta quinta-feira, dia 31 de agosto, estamos aqui no GIH do município de Formosa, onde iremos acompanhar uma coletiva de imprensa com o delegado Danilo Menezes, juntamente com o coordenador regional da Polícia Técnico-Científica, Douglas Cavalcante, a respeito do caso da Gisele, que teve sua vida ceifada pelo seu ex-namorado no último dia 23 de agosto. Todos os detalhes desse caso macabro você acompanha aqui agora na Terra FM. No dia 23, na última quarta-feira, a gente recebeu uma ligação 10 horas da manhã por parte da Polícia Militar, informando da possível ocorrência de, infelizmente, mais um crime de feminicídio aqui na cidade de Formosa. Esse ano já é o segundo feminicídio consumado, a gente teve outra situação de feminicídio. E de pronto a equipe da Polícia Civil se deslocou até o local e a informação que a gente tinha basicamente era a seguinte: o pessoal da Polícia Militar estava reunido no quartel. Em determinado momento apareceu um rapaz lá assim bem agitado. Esse rapaz disse para os policiais que tinha matado a namorada e escondido o corpo dela nas proximidades de um brejo. A Polícia Militar até estranhou as informações, porque ele estava muito nervoso, ele parecia ali um pouco acelerado, né? Nem sabiam, na verdade, se aquela informação era verdadeira. Foram então até o local, ali na rua Embraim Jorge, no setor nordeste. No local, eles constataram que ao lado dessa mata era uma residência, a residência em que o suspeito morava, junto com a sua avó e com o namorado dela, que ele chamava ali de padrasto, mas na verdade que não tinha nenhuma relação de sangue com ele, de parentesco. E ele informou que o crime teria ocorrido dentro da residência e que ele teria levado o corpo aos fundos ali da residência, que é um matagal que você passa um pasto, anda aí cerca de uns 80, 100 metros, aí virando à esquerda um local que tem um brejo. Então o pessoal deixa muito cavalo ali comendo, e o corpo estaria ao lado desse brejo. Os policiais militares foram até o local em companhia dele e ali encontrou o corpo da vítima com a cabeça virada para o lado de baixo do brejo, com na época, na hora eles não conseguiram identificar, mas depois a gente identificou como sendo uma calcinha amarrada próximo da região da boca, como se fosse uma mordaça, e ela com o short estava semi-retirado, então o short estava mais ou menos no meio da região da bunda. Aquilo ali, por início, nos causou bastante estranheza, porque tanto a questão da calcinha na boca como a questão do short abaixado parecia ser uma cena típica de crime sexual. Então ele nos falou que na verdade ele não teria tentado manter relação com ela e que a situação se deu por uma briga que nem ele saberia o motivo. Então a Polícia Militar conduziu ele, a gente acionou a perícia criminal esteve até o local, a gente avaliou toda ali a cena daquele crime, e ele foi conduzido aqui para o grupo de investigação de homicídios para a gente lavrar o auto de prisão em flagrante. Só que nesse auto ele trouxe para a gente, o próprio suspeito, uma série de novas informações. E quais foram as informações que ele trouxe? Segundo ele, no dia anterior, o crime foi na madrugada de uma quarta-feira. Então, segundo ele, de segunda para terça, a vítima Gislene não teria dormido na residência deles. E de como que ele conhecia a Gislene? A Gislene ele conheceu por acaso, começaram a namorar, fazia 15 dias que eles namoravam apenas, então só tinha 15 dias que eles estavam juntos. A Gislene, uma amiga dela, já deixou bem claro que ela queria separar dele. Aí vocês podem me perguntar, mas por que a Gislene com 15 dias estava morando na residência do suspeito? Na verdade, a Gislene estava sem local de morar, ela alugou uma kitnet, a kitnet era de frente à residência dele, de propriedade do padrasto dele,
E o que ele falou é que ainda tinha uma pessoa na kitnet, ela teria que aguardar até o final do mês para poder mudar para a kitnet. Então ela não estava morando de forma definitiva na residência. Ela só queria ficar na residência até o momento dela poder morar na casa dela, que seria em torno aí de 10, 15 dias, essa kitnet seria liberada. Eu deixo isso bem claro, porque vi muitas pessoas, inclusive em rede social, criticando o fato dela estar morando junto com ele, quando na verdade ela não tinha um ânimo de morar junto com uma pessoa que ela conheceu há 15 dias, que na verdade aquilo ali era uma situação temporária, que ela inclusive já tinha pago o aluguel, e quem recebeu o aluguel já até devolveu o dinheiro para a família dela. Então ela ficou ali naquele prazo. Na segunda ela saiu sozinha, dormiu fora da residência. Na terça ela ficou, lembrando que o crime foi na madrugada de terça para quarta, na terça ela foi para a casa da avó, ela estava tranquila e tal, e o suspeito saiu também na terça para fazer uso de bebida e possivelmente de drogas também. O suspeito já estava meio assim puto, porque ela teria saído de casa, dormido fora de casa durante um dia, e uma amiga dela chegou a comentar que na verdade ela já teria dito para ele que não queria continuar aquele relacionamento, que queria manter uma boa amizade ali, mas só separar para ela logo voltar para a casa dela, e não queria manter porque ele estava muito possessivo, muito ciumento. Aí ele saiu para beber, ela saiu, passou o dia fora. Quando foi por volta das 10 horas da noite, ela chegou na residência. Quando ela chegou na residência, as pessoas que lá moram estavam, né, que é o senhor e a senhora inclusive tem problema de mobilidade, então ela anda na cadeira de rodas, tem vários problemas de saúde. Assim que ela chegou, eles conversaram com ela possivelmente tomou banho, porque eles alegam que ela penteou o cabelo, estava ali arrumando o cabelo, possivelmente já tinha tomado banho. E foi para o quarto. Eles foram dormir e ela entrou para o quarto. O suspeito chegou mais tarde. Pelo que a gente tem na investigação, acredito que ele chegou aí por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Quando o suspeito chegou, ele possivelmente já alterado em função do uso de álcool e de drogas, ele alerta que bebeu bastante, e ele estava bebendo na casa da mãe do filho dele, da ex-mulher, que fica num complexo de kitnets não muito longe do local. Ele bebeu, chegou em casa, iniciou uma discussão com ela. Pela investigação, pela parte pericial que o Douglas vai falar, a gente pode inferir que ele segurou ela pelo pescoço. Quando ele segura ela pelo pescoço, inicialmente a gente acreditava que ele teria matado ela com a pressão no pescoço mesmo, por asfixia. Mas não foi isso que a gente descobriu. Ele segura ela no pescoço e possivelmente a partir daí ela tenta se desvencilhar dele e arranha por completo nessa parte aqui. Então ele está completamente arranhado no rosto e aqui, possivelmente ali naquele exercício ali, ela sufocada, tentando se livrar. E nisso um vizinho escuta ela falando como se a voz dela estivesse abafada: me solta, pedindo para que soltasse ela. Possivelmente a partir daí ele alega que deu 4 murros na cabeça dela. A gente, como o vizinho não ouviu mais nenhum barulho, a gente acredita que ele possa ter feito isso na tentativa de calá-la em definitivo, que se ele solta ali, ela ia gritar. Ele alega que deu 4 murros nelas, ela possivelmente vai ao solo. A gente até acredita na investigação, pela energia que foi utilizada nessas agressões no crânio dela, que ele possa ter pisado na cabeça dela. Aí ele percebe que ela para. Quando ele percebe que ela para, ele olha e imagina que teria matado ela. Aí ele pensa que eu vou fugir para outro estado da federação. Então, se eu vou fugir, eu preciso esconder o corpo dela. Ele fala que ele chegou a colocar ela em cima do colchão. O Dr. Douglas vai falar, ficou muito sangue ali no colchão. Aí, em determinado momento, ele tira ela e percebe que está
pingando muito sangue ali do nariz dela. Realmente o laudo médico legal aponta, do ponto de vista técnico, tem uma nomenclatura que estava sangrando o nariz. Ele pega a calcinha dela e amarra no nariz na tentativa de, a hora que ele for carregar, pingar pouco sangue na casa para depois as pessoas não descobrirem o que ele tinha feito, já que ele ia fugir. Nisso ele sai, a residência tinha um portão aos fundos, que tinha uma churrasqueira tampando o portão. Ele tira a churrasqueira devagarzinho e vai levando ela, leva um pouquinho e coloca no chão. Leva um pouquinho e coloca no chão. Ela era bem magrinha, pequenininha. Nisso ele passa ela debaixo de 2 arames. Quando passa debaixo dos arames, ele arrasta ela, porque não teria como passar no ombro. Nesse momento entra na narina dela um pouco de capim, do capim ali do local. E depois ele pega e joga ela nas proximidades do brejo. Ao lado tinha uma espuma, parecia um colchão velho. Ele joga a espuma, ele nega ter jogado a espuma, mas a espuma estava em cima do corpo. Ele volta para a residência e fala e começa a pensar o que ele iria fazer. Os pais deles não ouviram nada. Eles acordam 5 horas da manhã. A gente comprovou na investigação que eles de fato foram numa consulta. A consulta deles foi 8 horas da manhã. A gente pegou os prontuários comprovando que os dois estavam consultando, porque os dois têm problema de saúde. E eles saíram 5 da manhã e realmente foi o horário que o pessoal do posto de saúde falou que seria o horário normal das pessoas chegarem para ser atendido 8 horas. Então a versão deles tem sentido. Assim que os pais saem, ele que voltou para casa e dormiu, ele acorda e fala: agora eu tenho que limpar tudo. Ele pega que boa, limpa o chão, pega o colchão, vira o colchão ao contrário, pega as roupas dele. Ele já tinha tomado banho, só tinha guardado as roupas, junta tudo aquilo que estava impregnado de sangue, coloca num saco, desse saco de plástico, tipo saco de milho grande, guarda tudo, deixa no cantinho e resolve fugir. Só que assim que ele praticou o crime, ele mandou uma mensagem, 3h58 da manhã, ele mandou uma mensagem para a ex-namorada, mãe do filho dele, com quem ele estava mais cedo, dizendo: preciso conversar com você urgente. Quando é na manhã, ela responde e ele diz que tinha feito uma burrada e que precisava conversar com ela pessoalmente. Nisso ele liga para a mãe, liga para outras pessoas, manda mensagem para o pastor, para várias pessoas, contando o ocorrido, né? Mas antes de mandar essas mensagens, ele vai na casa da ex-mulher, conversa com a ex-mulher, e a ex-mulher convence ele, a mãe dos filhos dele, que ele teria que se apresentar para a polícia, porque não havia condição dele tentar fugir e que eu já tinha feito o que ele tinha feito de errado, agora eu tinha que assumir as responsabilidades. Ele deixa o celular da vítima lá, na casa da ex-mulher, vai até o batalhão da polícia militar e se entrega. Até quando ele se entregou, ele chegou a falar lá no momento com a polícia, com alguns parentes dele, que a polícia já estava com ele, já ligaram o celular dele. Se entrega, ele estava com o celular, ele entrega o celular para os policiais, o dele, autoriza que os policiais olhassem o celular e posteriormente a gente faz todo o trâmite. No trâmite da investigação a gente descobriu esse vizinho que ouviu esse momento que ela tentou gritar e ele parecia constrangir o pescoço dela. A gente conseguiu também entender que os elementos que o Dr. Douglas vai falar, periciais, corroboram com grande parte da versão dele. Alguns pontos específicos da versão dele que não estão fazendo muito sentido, mas em grande parte o que ele falou foi corroborado pelas provas periciais. E também descobrimos que o celular da vítima estava na casa da ex-mulher, né? No caso da mãe do filho deles, e recuperamos esse celular, fizemos a análise do celular, todas as conversas foram apagadas. Ela também, pelo que a gente tem ali, parece que tinha um hábito de apagar as conversas, mas os aplicativos foram desinstalados, inclusive, alguns, de mensagem instantânea, mas o celular aí já foi analisado e vai ser devolvido para a família. O que chama atenção é que ele manda uma mensagem para a ex-mulher, assim, é até bizarro, para não usar uma palavra aqui politicamente correta, depois de tudo que ele fez, que foi matar uma menina que ele conhecia há 15 dias, por um motivo que nem ele sabe explicar o qual, não que
pudesse fundamentar, mas pelo menos que na cabeça dele tivesse ocorrido algo que na loucura dele justificasse, mas ele manda uma mensagem para a ex-mulher dizendo que iria se entregar, mas que ele queria muito que assim que ele saísse da prisão, que ela voltasse com ele. Ou seja, assim, é surreal a preocupação depois de toda a maldade que foi feita, ele ainda está preocupado em arrumar outra namorada, né? Então, a gente concluiu a investigação, ele foi indiciado por feminicídio. O feminicídio é uma modalidade qualificada de homicídio, que já é uma qualificadora, né? E também a qualificadora da utilização do recurso, que dificultou a defesa da vítima, né? E o Ministério Público também vai analisar a possibilidade de incidência de outra qualificadora, como, por exemplo, a qualificadora do motivo fútil ou até do motivo torpe. Principalmente do motivo fútil ali, desproporcional, porque pelas investigações, basicamente, foi o fato dela ter saído sozinha no dia anterior. No dia da perícia, né, nós fomos solicitados. O perito criminal Valdir, junto com o auxiliar de necrópsia, né, Félix, dirigiram até o local, né, dos fatos. Aí, no caso, a cena de crime, que é a residência, e o local onde a vítima foi encontrada, né? Nós temos aí, então, o local de crime indireto e o local de crime direto, que é onde o corpo lá estava, né, onde o corpo da Gislene estava lá. Então, dentro da residência, o que nós encontramos ali, né, de fato, que corrobora mesmo com aquilo que já foi narrado aqui pelo Dr. Danilo? É o fato da desconstituição quase que por completa da cena de um crime, né? Mas como nós, peritos criminais, temos outros tipos de métodos para tentar chegar à elucidação dos fatos, nós começamos a fazer a análise ali, por exemplo, da verificação de lavagem, né? Possível lavagem da cena de crime com resquícios, fragmentos de sangue espalhados, e foi o que nós começamos a encontrar, né? Verificamos que a cena estava lavada realmente com materiais de limpeza, mas que ainda havia presença de sangue, né, em uns determinados locais. Bom, então esse foi um dos fatos. O outro fato foi um local possível onde ele pudesse ter agredido ela dentro daquela residência, né? Então nós verificamos que no colchão, né, ainda tinha resquício de sangue ali, né? Ele virou o colchão para tentar esconder, né, essas manchas de sangue, mas ainda foi possível verificar que ainda tinha resquício de sangue. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos ali coleta do fragmento de material daquele colchão onde havia o sangue, né? Então, é um dos materiais de vestígio que nós estamos trabalhando. Nós temos testes preliminares e já verificamos no próprio local que tratava-se de sangue humano. Então, esse é um dos elementos periciais que nós já estamos trabalhando dentro da residência, mesmo a residência tendo sido lavada e a cena de crime ter sido, assim, uma tentativa de desconstituição, né, de apagar. Ali dentro, mais ou menos, foram essas análises que foram feitas pela nossa equipe. E aí partimos agora para a análise no corpo, lá no local direto onde a vítima foi encontrada. Quando a perícia chegou lá no local, nós verificamos que ela, como o Dr. Danilo falou, né, que ela tinha uma calcinha que estava obstruindo parcialmente ali a região da boca dela e que ela estava com as vestes, né, assim, abaixada, o short abaixado. E nesses shorts, o que foi feito? Esses shorts foi encaminhado junto com o corpo dela ao Instituto Médico Legal nosso aqui e foi feita uma análise por luz forense, né, nos shorts, para verificar se tinha algum tipo de material biológico. Aí eu vou falar para vocês que é espermatozoide, né, que a gente tem essa técnica que a gente utiliza no nosso laboratório aqui para fazer a verificação de manchas biológicas que não são visualizadas de pronto, né? Então a gente precisa de técnica para fazer essa verificação. Então foi utilizada a luz forense e constatamos algumas manchas de material biológico, possivelmente espermatozoide, ali nas vestes dela. Esse material foi recortado, foi coletado e também estamos trabalhando com essa análise. Foi encaminhado vai ser encaminhado ainda, né, ao laboratório de biologia para verificar a questão da presença ou não de células espermatozoides e, no caso positivo, fazer o confronto com o material genético do suspeito, para a gente tentar fechar a elucidação dessa tentativa mesmo de um crime sexual ali com a vítima.
Essa é uma outra análise que está sendo feita. Em relação às lesões que nós observamos ali no cadáver, como o doutor Danilo falou, ela tinha bastante lesão ali na face dela, né, principalmente na região do crânio. Ela provavelmente levou alguma pancada na cabeça, né, ali dentro da própria residência ainda, né, e aí tem uma região, tem uma lesão muito extensa, né, um traumatismo grande na região frontal esquerda, onde ela provavelmente caiu, né, com algum golpe que ele deu, né, bateu em alguma região na residência, e provavelmente estamos trabalhando com a hipótese de que nesse início de agressão, o fato dela ter caído e batido a cabeça, ela deve ter desmaiado em algum momento. Então, ali mesmo, dentro daquela residência, ele iniciou uma série de golpes, né, contra essa vítima, golpes utilizando o objeto contundente e gerando várias lesões aqui na região dos olhos, na periorbital, em região assim, superciliar, aqui na região nasal mesmo, ela estava com bastante lesão, inclusive com sangramento, com hemorragia bilateral nas duas regiões nasais. Então, por isso, houve um gotejamento intenso, uma região bastante irrigada de sangue, houve um gotejamento intenso ali dentro daquela residência ainda. Então, provavelmente, né, o que a perícia criminal entende, é que o fato ocorreu dentro da residência. E o local onde ela foi encontrada foi mesmo só um local de tentativa de ocultação do cadáver mesmo, né, para tentar dificultar a investigação. Então, esses são os fatos principais. Outra coisa que foi feita no nosso Instituto Médico Legal foi a coleta de material vaginal, né? Por mais que o médico legista tenha feito a análise dele, não tenha encontrado nenhuma lesão, né, ali na região, foi feito a coleta de material vaginal para fazer o confronto com o material do suspeito, para a gente sanar todas as dúvidas ali em relação ao crime sexual mesmo. Só para deixar claro, né, Douglas, na opinião do médico legista, não há indícios ali de que tenha tido uma tentativa de crime sexual forçado. Então, os indícios não apontam nessa direção, a gente realmente, o trabalho pericial está sendo no sentido de realmente descartar essa hipótese. Em relação à questão da asfixia, que o doutor Danilo já havia falado que no início, né, das agressões, ele tentou provavelmente segurar o pescoço dela, né? Ele tentou um início de asfixia, mas não levou isso a fundo, não conseguiu levar isso a fundo. A gente não sabe o motivo. Ela pode ter tentado se soltar, porque o exame médico legal não constatou nenhuma lesão em região de pescoço, tanto externa quanto interna, nem sinal de morte por asfixia. A morte foi traumatismo encefálico. Então, a questão da asfixia não está sendo cogitada, mas não se descarta o fato dele provavelmente ter ali inicialmente iniciado uma tentativa, né, de asfixiar ela, né, a vítima. Em relação à possibilidade de existência de algum problema psicológico, isso seria avaliado na questão da imputabilidade ou inimputabilidade, que é um requisito da culpabilidade, e isso possivelmente vai ser questionado pela defesa, imagino eu, afirmando que ele tem algum problema psíquico. O que a gente pode perceber é uma extrema frieza dele em relação a todos os fatos. Uma frieza assim que eu fazia tempo que eu não via aqui no GIH. Em relação à embriaguez, né, no caso, seja por bebida alcoólica ou seja embriaguez no sentido jurídico mesmo, por uso de algum outro entorpecente, até porque a família narra que ele era usuário de cocaína, né? Então, com certeza, pode ter de fato influenciado para que ele perdesse o controle ali naquele momento e acabasse por cometer esse grave crime. Mas nessas circunstâncias, do ponto de vista jurídico, eu não vejo essa embriaguez dele como algo que possa atenuar a pena de alguma forma. Eventualmente pode até configurar, se provado que ele usou a droga para se encorajar e fazer aquilo, até uma embriaguez pré-ordenada, que no caso poderia até aumentar a pena dele. Doutor Danilo, uma pergunta importante: os
senhor relatou bem que o celular da vítima foi localizado com a ex do rapaz. Qual o envolvimento dela em relação a esse crime? Em relação ao crime, sim, a gente não conseguiu comprovar de alguma forma que ela pudesse ter alguma participação. Até segundo ela narra, no momento que ele estaria lá na casa dela, ele estava até com o namorado atual dela, quando ele estava fazendo uso de bebida. Ele saiu, foi comprar uma bebida, o dinheiro não deu, aí ele comprou uma pinga, estava bebendo um Presidente, comprou uma pinga, em determinado momento ele resolveu ir embora, passou em um bar. Nesse bar ele tentou comprar cerveja, o cartão dele não passou, o dono do bar conhecia ele, falou, não, vou te dar a cerveja de brinde. Ele pegou a cerveja e foi embora para casa. Mas em relação à participação dela, a gente não vê como ela tenha contribuído para a prática do crime, até porque, na verdade, ela foi uma das pessoas que incentivou a ele a se apresentar para a polícia após cometer o crime. Ela conheceu ele por acaso ali no setor. Assim que ela conheceu ele, ela comentou com ele que queria alugar uma kitnet. Aí ela comentou que queria alugar uma kitnet, ele foi e falou que o padrasto dele, no caso, né, teria uma kitnet para alugar. Aí colocou ela em contato direto com o padrasto. Aí o padrasto foi, ele inclusive, ela falou para ele que estava sem lugar para ficar, e eles já começaram a conhecer ele e falou, não, pode ficar lá em casa uns tempos. Aí começou a ficar na casa, já conversou com o padrasto e já alugou a kitnet de frente, que seria do padrasto. Então eles se conheceram aleatoriamente, até assim, eles têm um grau de parentesco bem distante, a gente descobriu isso depois. Um grau, a família dela tem um grau de parentesco distante com a família dele, isso foi a própria família dela que nos falou, mas eles até então não se conheciam. Aí se conheceram por acaso, quando for na residência dele, o padrasto se apresentou isso. Primeiro ele pediu para a mãe, que tem deficiência motora, que ele considera como mãe, né, que é uma mãe, se poderia morar lá, se ela poderia morar lá até a questão da kitnet ser resolvida. E a avó aceitou, ela ficou morando lá. Inclusive eles falam bem do comportamento dela, do tempo que eles moraram juntos, que ela ajudava nas coisas de casa, que ela lavava roupa, limpava a casa. Aí, a partir disso, conheceu o padrasto, que aí o padrasto ofereceu a kitnet que ela alugou, inclusive pagou antecipado. O padrasto teve que devolver esse dinheiro. A casa é uma meia-água, então o cômodo inicial, que era o cômodo onde ficava, vamos imaginar que a casa seja aqui, ó. E aqui é a entrada. O cômodo aqui é o cômodo onde eles moravam juntos. Tinha vários outros cômodos aqui, e ao final tinha um cômodo onde eles dormiam. Ambos falam que são bons para dormir, que tem um sono muito pesado. E, lógico, a primeira hipótese que a gente pensou é que eles teriam ouvido e não teriam feito nada. Mas o cômodo do rapaz que ouviu a discussão era do lado. E ele mesmo relata que a única coisa que ele ouviu foi esse pedido dela para que ele não fizesse aquilo com ela. Então, nem ele que estava do lado conseguiu ouvir. Ele ouviu só isso e depois ele que calou. Então, a partir disso, o que a investigação apontou é que não tem elementos, a gente não tem elementos para dizer que quem estava lá no fundo ouviu. Eu não posso ter uma bola de cristal e dizer que eles realmente não ouviram, mas o que a investigação aponta é que eles de fato estão falando a verdade. Ele não tem nenhuma passagem criminal por nenhum crime, então não tem um histórico criminal, mas a ex-namorada fala que ele era muito nervoso e que ele já teria batido nela. E a ex anterior, que a gente ouviu também, fala que na verdade ele era muito agressivo, que embora ele não tenha batido nela, a gente levantou a situação que ele teria jogado uma foice nela. Ela negou, falou que jogou a foice de fato, mas que essa foice não foi jogada nela. Ela até demonstrou aqui gostar muito dele até hoje, ela não quis esconder isso pra gente. Mas ela realmente fala que ele ficava nervoso e quebrava as coisas dentro de casa no momento de impulso. Então o que a gente percebeu é que mais do que violento propriamente dito, ele era um cara impulsivo. E um cara impulsivo, após fazer uso de álcool, após fazer uso de drogas, possivelmente de drogas também, e após estar com a crise, possivelmente de ciúme, eu acho que tudo isso uniu e infelizmente acabou nessa tragédia aí.
Doutor, o senhor ainda sabe as informações como o celular chegou até a ex-namorada do suspeito? Em relação ao celular, no momento que ela foi na casa dele, ele foi na casa dela conversar sobre o crime e ela convenceu ele para poder se entregar, ele deixou o celular lá com ela. Ele que deixou. Ele que fez essa remoção dos aplicativos, ou se foi ela, porque ele tinha aquele dual, não sei se vocês já viram, que fica 2 WhatsApps no mesmo aparelho. E um dos WhatsApps foi apagado e o outro não. Porque ela chegou mais cedo a mandar uma mensagem num grupo aqui de Formosa, procurando casa para alugar e mototáxi. Ela mandou mensagem pedindo para um rapaz pedindo a corrida mais cedo, um pouco antes do crime, não sei se ela queria sair da residência para ir para algum lugar ou dormir fora, e o rapaz falou que já tinha terminado de trabalhar. E mandou mensagem num grupo pedindo casa para alugar até R$600. Até causou estranheza, porque a kitnet já estava alugada e paga, então por que ela queria outra casa para alugar, inclusive mais caro, porque o valor da kitnet era ali entre R$300 e R$400, salvo melhor juízo. Então essas duas mensagens não causou só estranheza na gente, como inclusive causou estranheza para a própria família aí deles, que questionaram essa situação. Inclusive a gente não sabia, essa mensagem de grupo não estava no celular, estava apagada. Foi a irmã que fazia parte do mesmo grupo que pegou e tirou o print dela pedindo casa para alugar. Era por volta de mais ou menos umas 5h30 da tarde. Era de tarde, era no dia de tarde. Ela estava na casa da avó desse momento, na avó dela, que é onde que ela passou grande parte do dia no dia anterior ao crime. Ela dormiu fora e depois no outro dia ela estava na casa da avó. Ela não trabalhava, né? Assim, ela morou em Formosa uns tempos, depois saiu, mudou para Planaltina de Goiás. Depois a família nem sabia, descobriu agora, depois do fato, que ela teria morado um tempo na Bahia, porque o pessoal descobriu a notícia e entrou em contato com a família. Nossa, a gente conhecia ela morou aqui na Bahia um tempo com a gente. Eles queriam até fazer uma caravana para vir aqui no velório, prestar solidariedade à família, né, em função que eles gostavam muito dela. Então a família nem sabia desse tempo da estadia na Bahia, e depois teria recentemente resolvido voltar a morar aqui em Formosa. Mas ela chegou a morar aqui antes e depois estava voltando para morar aqui novamente. E ela era muito desprendida e não gostava de dar satisfação para a família. Então ela tinha uma vida muito reservada no âmbito dela. Ela aparecia aleatoriamente na família para deixar um presente, para deixar... Tanto é que ela foi na casa da avó mais cedo e deixou um bolo de presente para a avó. Voltou mais tarde para conversar com ela, mas ela não gostava de dar satisfação nenhuma da vida dela para ninguém da família. Tanto é que a família sabia, assim, relativamente muito pouco sobre a vida em si, de como que ela levava a vida. Que alguém poderia ter ajudado tanto na execução e principalmente na ocultação do corpo, porque do ponto de vista empírico a gente sabe que é difícil carregar um corpo já sem vida, porque o corpo fica mole e o peso é muito desajeitado de carregar. Tanto é no IML, né, a dificuldade, às vezes precisa de 3, 4 pessoas para poder carregar o corpo. Mas no caso dela, a gente percebeu que todos os elementos indicam que ele cometeu de fato tudo sozinho. E sem uso de arma, ou foi, a gente não consegue definir 100%, ou foi chute, ou foi murros. Inicialmente, acredito que tenha sido murros, mas não descartamos posteriormente ter sido chutes, até porque as mãos dele não apresentavam nenhuma espécie de lesão compatível, a princípio, com a energia utilizada para causar aquele TCE, né, aquele traumatismo crânioencefálico. Poderia ter sido mais pisões, então? Existe essa possibilidade real, mas eu acho que dificilmente ele confessaria para a gente que teria dado um murro nela, ela caído no chão e ele dado pisões nela. Mas existe essa possibilidade real de ter acontecido dessa forma. Confissão espontânea, segundo a jurisprudência, desde que ela seja utilizada como um elemento de convicção que de fato foi ele, possivelmente vai ser nesse caso, mas isso vai ficar sob deliberação jurisdicional, ela pode ser usada sim para atenuar a pena dele. A pena chegar aí até 30 anos de reclusão, em função desse grave crime aí cometido. É um atenuante que ela é genérica, né? Então ela pode incidir em qualquer crime. Eu fico por aqui, repórter Clícia Balbino, diretamente do GIH do município de Formosa, para o Jornal da Terra.